Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Hoje vamos conversar com Germano Bren e Rodrigo Petersen. Nascido em São Pedro do Butiá, no Rio Grande do Sul, Germano é secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. É presidente dos conselhos do Plano Diretor, CMDUA, e do Meio Ambiente, Coman. É advogado e tem especialização em Direito Público, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. De Porto Alegre, Rodrigo é arquiteto e urbanista formado pela PUC-RS, é mestre em arquitetura pelo PROPAR, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da URGS, e pesquisador integrante do projeto Planos e Projetos Urbanos para Porto Alegre, do PROPAR. Também é sócio fundador do escritório Petersen Arquitetura e Urbanismo. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, acompanhando a gravação ao vivo e tendo a oportunidade de fazerem perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Queria começar perguntando para o Germano qual que é a situação atual do nosso plano diretor, né? Enfim, quando que ele foi aprovado, né? Qual que é se já houve revisões ao longo desse período, né? E também se vocês já têm um diagnóstico de o que esse plano diretor gerou ou resultou na cidade de Porto Alegre, né? Talvez seria aí um primeiro passo, né, para começar um processo de revisão. Isso aí, Linguinho. Então, né, o nosso plano que a gente aplica hoje ainda é um plano de 99, a gente tem, então, a obrigação de revisar ele, né, pelo Estatuto da Cidade, de 10 em 10 anos. Ele foi revisto, atualizado no ano de 2010, mas né, muito se seguiu ainda aquilo que foi concebido lá em 99, só sofreu uma atualização no ano de 2010 e agora, então, passado, né, os 10 anos, em 2020, a gente retomou esse processo aí de revisão, não só no sentido de atualizar, mas a gente começou a conceber, né, um projeto um pouco mais audacioso para, de fato, a gente colocar a nossa capital aí no século XXI. A gente sabe que, infelizmente, a gente tinha até então muita dificuldade para monitorar, né, o que aconteceu, o efeito do plano diretor lá de 99, 2010, embora do ponto de vista da concepção, tu vê em vários artigos do plano diretor, ele tem todo um conceito de monitoramento, um sistema de monitoramento, mas infelizmente, face, né, a ausência de tecnologias que dessem conta de se fazer esse monitoramento, pouco se tem de expertise daquilo que de fato aconteceu na cidade. Eu vejo que agora, né, a gente está começando a caminhar no sentido de agregar tecnologias, de digitalizar aquelas informações que são chegas, né, que chegam no dia a dia da cidade, da construção da cidade, que a gente consegue digitalizar para gerar indicadores, né, para viabilizar de fato um planejamento urbano efetivo. E é uma reclamação muito grande, eu vejo nessa etapa inicial de revisão que a gente vem fazendo para o próximo aí, na etapa preparatória, porque a própria comunidade demanda muito, né, e aí, né, o que aconteceu, para onde a cidade cresceu, que informações vocês têm, e infelizmente a gente sente muita dificuldade de ter esses dados, assim, essas informações para de fato planejar. Então, um dos pilares desta revisão do plano diretor, o próximo, é justamente estruturação de uma plataforma de planejamento, né? Uma plataforma que consiga organizar todos esses dados da cidade, gerar um indicador para a gente planejar o futuro da cidade. Não, entendi. Então, assim, a partir da tua resposta, enfim, a secretaria, no atual momento, não tem, assim, uma visão crítica em relação ao plano atual, ou você já tem, assim, alguma direção, algum norte que vocês identificam, ou seria mais o caso de dizer assim, não, a gente está coletando dados, a gente está estruturando as informações, fazendo pesquisas com a população para efetivamente ter esse diagnóstico, né? Qual que é se existe, né, uma posição atual da secretaria? Sim, isso a gente vem estruturando no projeto, né, que a gente construiu aí ao longo do ano de 2019, 2020, buscamos financiamento e essa parceria, então, com o PNUD, o Programa das Nações Unidas, que vai nos subsidiar aí no processo de revisão. A gente incorporou
esses estudos, um pouco do território, por não se ter, né, a gente não tem esse sistema hoje organizado de informações, então a gente está contratando, né, esses estudos. Passado essa fase inicial, né, preparatória, que se deu ao longo do ano de 2019, 2020, a gente entra numa fase da leitura da cidade e da efetivação, de fato, de estudos, né, de identificação um pouco do nosso território, para a gente conseguir, de fato, planejar um pouco no mundo já daquilo que a gente imagina como ideal de cidade. Pessoas vivem na cidade e nessa a gente tem feito diversas entidades e diversos exemplos, sem dúvida, vai vir, né, a revisão, né, os nossos limites de altura, né? A gente entende hoje que né, nós devemos caminhar para uma cidade mais compacta, né? Adensar a cidade onde se tem uma infraestrutura adequada, né? Vincular o estoque, né, do potencial construtivo para mais vinculado à infraestrutura, né? Uma fórmula de cálculo que esteja, né, vinculada à infraestrutura. Quanto mais a gente for investindo em infraestrutura e construindo a cidade, mais se pode se liberar, né, naturalmente o estoque, tu vai adensando essas regiões. A gente também tem clareza e vamos trabalhar no sentido de revisar a questão dos recuos, que a gente sabe, né, que são, né, inviabilizam muitas situações na cidade como um todo. Então, são premissas assim que né, do urbanismo mais contemporâneo, acho que se vem do mundo todo e a gente quer incorporar na nossa agenda, né? Eu acho que são situações que a gente já identificou, né, problemáticas do plano diretor anterior e que a gente tem que superar nessa revisão. Eu diria também, né, que a gente vai tentar estruturar bastante, assim, o nosso plano diretor anterior, o atual, aliás, ele trabalha muito numa escala macro, né? Ele tem os comandos gerais da cidade e depois, na hora da aplicação, tu tem que avaliar o caso a caso, né? E o caso a caso é complexo, né? Ele demora, a gente não tem um nível de detalhamento maior, uma escala intermediária. Então, nesta revisão, a gente pensa já, sim, em descer um pouco mais, né? Sair dessa escala mais macro e detalhar um pouco mais o território, ter um desenho urbano de cidade um pouquinho mais organizado do ponto de vista do plano diretor. Naturalmente, não vamos conseguir compor e resolver todas as situações, mas a gente tem que criar uma metodologia, um formato de que esse detalhamento ele vá se incorporando, né, ao longo do tempo, por bairros, né, que a gente vá olhando esse território e vá incorporando e vá se resolvendo. Eu acho que o nosso plano diretor também, uma problemática atual que a gente tem que revisar, ele é um plano que ele tem um mecanismo, que é o estudo de viabilidade urbanística, que no fim é usado, né, que era para ser uma exceção e é usado como regra, né? Então tudo, né, é objeto, ou grande parte das coisas é objeto do estudo de viabilidade urbanística para flexibilizar determinados padrões. Isso dá um trabalho, né, do ponto de vista de, né, interpretação e análise dos processos, e que a gente tem que revisar e ter, né, algumas regras mais padrão. Se vai, né, ter a flexibilização, se ao final da análise a gente acaba concedendo a questão da altura ou flexibilizando os regimes, então que a gente tenha uma regra mais padrão e não precise ir sempre no caso a caso avaliar e aí dar distorções, né, das mais diversas e muitas críticas aí dos órgãos de controle. E esse, numa linha geral, assim, não sei se lembrei de todos, mas são perspectivas assim que a gente tem clareza que precisamos superar do plano diretor atual para revisar nesse novo plano diretor. Não, bem legal. Acho que foi uma boa introdução aí para a nossa conversa. E eu queria passar a bola para o Rodrigo agora, né? Porque eu acho que no Caos Planejado a gente fala bastante a história das cidades, porque justamente isso, né? A legislação vai determinando ou moldando o espaço urbano ao longo do tempo, né? E a análise do desenvolvimento urbano ao longo da história é uma boa forma, né, de começar uma análise para repensar, né, ou para revisar um determinado plano
plano diretor. E o Rodrigo fez um trabalho muito legal, né, no mestrado dele sobre arquitetura, forma urbana e legislação em Porto Alegre, e também trabalha como arquiteto e com consultoria em legislação urbanística, né? Então, a ideia, Rodrigo, eu queria te perguntar qual que é o teu diagnóstico, né? Como arquiteto, como alguém que estudou a respeito, né, dos sucessivos planos diretores da cidade, que impactos a legislação teve ou tem tido no desenvolvimento da cidade, né? Enfim, é claro que não precisa descrever toda a tua pesquisa de mestrado, mas dá um resumo aí pra gente. Uhum. Não, assim, Anthony, essa introdução que o Germano deu, né, eu já tive a oportunidade de presenciar algumas outras apresentações dele ou da equipe, né, que está lidando com esse novo plano que a Porto Alegre está desenvolvendo, e ela é muito instigante, assim, porque a gente começa a ouvir algumas ideias, assim, alguns conceitos já que a gente entende, que eu particularmente entendo como positivo para a cidade, né, e quando a gente volta, né, no nosso histórico e analisa todos os planos que a cidade já teve, a gente via que tinha um viés completamente diferente, assim, tinha uma outra orientação, né, na cidade em termos desses conceitos, assim, da questão do adensamento, dos afastamentos, a própria cidade que era pensada, o Porto Alegre, desde sempre, em todos os planos que ela teve, né, planos diretores ou estudos com a intenção de se tornar um plano diretor que Porto Alegre teve, ela sempre teve esse viés de desafogar o trânsito, de estimular o transporte, né, e que são conceitos que a gente vê hoje, né, já se entende urbanisticamente no mundo inteiro como algo, né, que é prejudicial para a vida da cidade, que a gente tem que tentar justamente desestimular isso, estimular outros fatores como a questão do adensamento, né, de ter uma caminhabilidade na cidade, enfim. Então, todos esses conceitos, assim, eu acho que são muito interessantes, né, eu vejo com muito bons olhos isso, e também, assim, me instiga pelo fato da gente ver que está tendo efetivamente uma certa ruptura com esse conceito, né, que está estabelecido desde lá o primeiro plano diretor que a gente teve em 59, 61, que praticamente a mesma lei, né? Esse é o primeiro plano diretor oficialmente da cidade, e se a gente pega e analisa ele comparado com o plano de 2010, com a revisão de 2010 ali dessa lei de 99, a gente encontra muitas coisas similares, ou seja, pouca coisa mudou, né, daquela época. Claro que tem alguns itens que a gente começa a analisar separadamente e a gente vai vendo uma evolução, né, mas a gente encontra assim uma lógica, né, uma linha de raciocínio muito semelhante, né, então que a nossa legislação foi sempre convergindo para um lado, e são temas que a gente está trazendo hoje em dia, que se discute, enfim, e que visa mudar radicalmente, de certa forma, assim, essa orientação, a direção que a cidade está tomando, né, justamente porque a gente consegue hoje já com anos, né, de análise, digamos assim, de efetivamente imposição dessas regras sobre a cidade, sobre a construção civil, ver os resultados que elas geram, né? Uma coisa que eu acho que assim, a gente tem que salientar é que, por mais que a gente queira que a legislação faça algo, né, eu espero que eu vou eliminar os recuos né, os recuos laterais do prédio, vou permitir a construção na divisa. A gente já tem uma cidade consolidada, de certa forma, então eu também vejo assim, eu sinto um pouco de falta, talvez, de algumas discussões no sentido de mas o que a gente faz com a cidade que já existe, né? Porque tem muitos assuntos assim que a tendência sempre que a gente está falando de plano diretor, de novas leis, é sempre imaginar aquela coisa da cidade do zero, né? A tábula rasa assim do modernismo. E na verdade Porto Alegre hoje, digamos, e eu acho que muitos desses conceitos ali, muitos desses pontos que o Germano traz, é justamente para tentar evitar, né, o espraiamento, evitar aumentar ainda mais a mancha urbana da cidade, porque de fato não precisa. A gente já tem uma cidade geograficamente grande o suficiente, né, para compor toda a nossa população. O que a gente precisa é justamente aproveitar os espaços, né, a infraestrutura que já existe de uma melhor maneira, né? E para isso eu acho que é importante também a discussão do que a gente faz com o que já existe aqui, né? Então soluções que estão muito
muito não gosto de usar a palavra moda, mas assim, tem sido muito recorrente em tudo que são planos, né, atuais, questão da caminhabilidade, de uso do pavimento térreo para comércio e tal. Bacana, eu acho que é válido e é importante a gente tentar trazer isso para a cidade, mas também daqui a pouco pensar alguma coisa de legislação para as edificações que já existem, para um formato de edificação que já existe, né? A gente tem anos aí, décadas já de um tipo morfológico que se desenvolveu na cidade, que ele é bastante prejudicial. Então, nessas questões, por exemplo, então daqui a pouco ali a gente pega uma rua do Bela Vista que está super consolidada já, dá um exemplo qualquer, mas num bairro da cidade que já está super consolidado, que tem lá, dos seus lotes, já tem meia dúzia de torre e tem 2, 3 casas perdidas, né, ainda entre essas torres. A gente ter um novo plano que permita ali aproveitar o térreo, botar um comércio, né, não ter os recursos e tal, pode ser interessante para essas edificações, mas daqui a pouco vai ser um comércio lá ilhado no meio de um mar de edificações que não tem isso, não tem nenhum estímulo para isso e já estão lá consolidadas, que daqui a pouco vai se tornar inviável. E eu digo isso porque eu tenho um pouco de medo, porque esse é um conceito que eu acredito muito, né? Por exemplo, dessa questão do comércio no térreo. Mas daqui a pouco a gente bota uma loja lá perdida no meio de um monte de prédio, se abre um comércio lá, 2, 3 meses depois ele fecha, porque ele não vai ter um público, e aí daqui a pouco vem o pessoal que é contrário a isso, que não enxerga daqui a pouco com bons olhos esses novos conceitos de urbanismo, e pode começar a usar isso como justamente uma justificativa de isso aqui não funciona, né? E a gente tem que dar um passo atrás, né? Esse é um receio que eu tenho, assim, quando a gente discute um pouco de plano, assim, né? Não, é interessante o que tu fala, né? Porque a gente sai, né, justamente de um ponto não apenas não tabula rasa, ou já consolidado, mas consolidado de uma forma não muito interessante, né? Seguiu padrões não muito interessantes. Então é difícil, né, reverter ou mudar esse caminho, né? Mas eu acho que eu queria te provocar em relação a uma coisa que falou, de que, enfim, que as nossas legislações em Porto Alegre sempre seguiram uma determinada direção, né, gerando o resultado que a gente tem hoje. Mas, para mim, assim, me parece, pelo menos fisicamente, né, falando, a gente tem quase que um divisor de águas entre o centro histórico, né, bairros mais antigos, né, o Bonfim, por exemplo, e toda a região leste, né, que mais recente da cidade, até algumas partes da região sul, onde, né, em meio a bairros residenciais, é muito comum a gente ter ruas, aquele modelo de carros estacionados dos dois lados, né, com calçadas relativamente estreitas e todos os prédios cercados, né, todos os prédios ou casas residenciais cercados, onde o espaço público fica completamente abandonado. Queria te perguntar o que aconteceu aí, né, porque realmente é um padrão que se repetiu pela cidade inteira, né? Eu acho que as pessoas reclamam dos muros e das cercas, né, em cidades como São Paulo ou mesmo Rio de Janeiro, e aqui em Porto Alegre eu pelo menos tenho um diagnóstico como morador de que aqui esse problema é mais intenso, né? Principalmente nesses bairros novos. O que aconteceu, né? Em que momento isso aconteceu, e a nossa legislação atual, ela continua levando a esse resultado? Assim, para a gente contextualizar bem rapidamente, assim, a evolução da cidade, tá? Basicamente, a cidade começa a se desenvolver ali no centro histórico, né? Isso 1990. Ali já começam alguns estudos, né, com a intenção de criar uma legislação urbanística da cidade, justamente porque já estava começando a ter engarrafamento, ter alguns problemas de infraestrutura, né, e tinha um adensamento muito grande ali no centro, né. Isso perpetua até 1950, 60, né, quando de fato dá o maior boom assim, na construção civil de Porto Alegre, onde há o maior crescimento demográfico da cidade, né, onde saem os maiores prédios, o Santa Cruz, que é até hoje o mais alto, por exemplo, enfim. E ali, no final da década de 60, então vem o primeiro plano diretor, efetivamente, da cidade, onde o corpo técnico que desenvolveu esse plano, ele se colocava muito contra esse adensamento, né, enxergando uma série de problemas neles. Alguns desses problemas, de fato, né, eles existiam, alguma questão de infraestrutura. Outros problemas, eles só precisavam de um ajuste fino, né, questões de pátios de iluminação, enfim, que tinham uma falha na regra ali, enfim.
Mas a partir dali, a partir desse primeiro plano diretor de 1959, se começa, né, começam a criar, então, instrumentos para gradativamente a gente ir reduzindo a potencialidade dos terrenos e controlando essa densidade, né, controlando os limites. O limite de altura ainda no primeiro plano, ele é controlado, mas ele é controlado de uma forma mascarada, assim, através da criação do índice de aproveitamento, né, que ninguém entendia, ninguém sabia como é que era. Eles diziam, não, tu pode seguir construindo o que tu quiser, só que agora tu tem um índice. Daí a cidade começa, então, a se desenvolver para as principais avenidas, saindo ali do centro. Então, a Avenida Independência, lá perto do Parque Farroupilha, ali a João Pessoa, enfim. Começam a ter as avenidas né, começam a tirar a população, né, principalmente a população de maior poder aquisitivo, daí começa a migrar em direção ao bairro Moinhos de Vento ali. E ali começa a se instituir, então, a partir do plano de 59, 61, o tipo isolado, né, o edifício moderno, assim. Então, tinham diversos estímulos para se utilizar de artifícios arquitetônicos, né, de soluções arquitetônicas como pilotis, que dava alguns incentivos lá de questão de altura, de isenção de áreas construídas, enfim. O estímulo do edifício, né, solto no lote, então descolado das divisas, porque se criou uma limitação, né, que até as construções nas divisas tinham uma determinada altura para, né, atender, que quase, né, na maioria dos terrenos maiores não valia a pena. E esse tipo, a partir dali, quando eu digo assim que a legislação urbanística vem evoluindo numa mesma linha, é a partir desse tipo, né, o edifício isolado no lote. Depois tem pequenas adaptações, aí vai evoluindo a norma, a própria demanda do mercado, né, começa a ter, então, ali no plano de 79, começa a ter muita adaptação da norma ou burlando a norma, né? Então, assim, esses pilotis que eram estimulados, né, e que não é uma solução muito racional para o nosso clima aqui em Porto Alegre, às vezes muito frio, enfim. Então, muitas vezes esses pilotis depois eles eram transformados em estacionamentos, que aí, então, como começou a ter muito isso e como começou a ter uma pressão até do município por vagas de estacionamento, porque estava começando, né, a faltar espaço, digamos assim. Então, se considera, a partir de 99, se eu não me engano, a gente começa a considerar, então, que a área de estacionamento é uma área isenta, se permite uma maior ocupação da base. Então, entra essa questão da base, o edifício ele segue solto, mas agora sobre uma base, né, que vai para as divisas do lote. Então, esse é o tipo arquitetônico que surge lá na década de 60 e vem evoluindo com pequenas adaptações, né, ao longo desses anos, mas que hoje é o tipo consolidado da cidade, né? Hoje, invariavelmente, pega um terreno na cidade, é base, uma torre sob uma base ali, onde nessa base vão ter nos fundos dela provavelmente um estacionamento, na frente vai ter um que outro espaço condominial ali, de salão de festas, portaria, uma academia, enfim, uma estrutura, e a torre solta ali, né? Então, existem, assim, esse padrão que se consolidou na cidade, é o que a gente vê por aí, né? E a gente consegue analisar, né? Tem diversos estudos que mostram que isso é muito prejudicial. Porto Alegre é uma cidade que, apesar de ser, assim, de certa forma, extremamente verticalizada, né, com muitos edifícios, ela é uma cidade pouco densa, né? E, enfim, tem dados ali que mostram que ela até é uma cidade que tem muito mais pessoas morando em prédios em Porto Alegre do que São Paulo, até Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Então, o resultado da evolução dessa legislação foi esse, né? A gente tem uma forte indução tipológica, né? E isso, estamos falando, de certa forma, da morfologia da edificação, né? Depois, quando a gente entra mais a fundo e vai até para soluções de projeto mesmo, questão de sacadas, né? Algumas outras soluções, assim, a gente também consegue identificar uma série de induções, né? O que acaba justificando até porque que a maioria das nossas edificações acabam sendo tão semelhantes, né? Umas às outras, assim. Disso, se me permite, Ling, a partir dessa fala do Rodrigo, eu vejo, e é uma das diretrizes da nossa revisão do plano, é não mais trabalhar nessa indução, né? Tu ficar necessariamente tentando, né, controlar aquilo que, né, o
privado vai desenvolver. A gente quer, nesta revisão do plano diretor, criar, né, uma forma, um mecanismo que nós vamos nos preocupar mais em planejar o espaço público, né? Os planos diretores muito se preocuparam, né, em como anteriores, como se desenvolver privado, né? Como é que vai ser a tipologia, né? Que tipo de edificação que vai ter, o afastamento, e o espaço público pouquíssimo, ou não dá para dizer nada planejado, né? A gente não tem, né, um planejamento, um desenho urbano do território. Então, essa é, né, uma diretriz muito clara que a gente vai incorporar nessa revisão do plano diretor, é dar mais esta liberdade para os projetos acontecerem, né, e não com esta ou aquela exatamente tipologia, mas nós focarmos mais a nossa visão, o nosso esforço para planejar o espaço público. Não, muito legal. Inclusive, foi uma das diretrizes que o urbanista Solly Angel falou pra gente na nossa última gravação de podcast. Então, parece bem alinhado aí com essas ideias. Germano, eu queria, baseado aí nessa explanação do Rodrigo, te fazer outra pergunta, que ele falou justamente isso, né? Que a nossa cidade restringiu densidades, né? De certa forma, incentivando, né, o aumento da mancha urbana no território. E eu tenho dado aqui, né, de que desde 1990, o município de Porto Alegre teve um aumento de um pouco mais de 200 mil habitantes, enquanto a região metropolitana de Porto Alegre teve um crescimento de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, né? Então, evidentemente motivado, né, ou impulsionado em grande parte pelo mercado de trabalho de Porto Alegre, né? A gente vê um movimento pendular muito grande de moradores, trabalhadores, né, da região metropolitana para dentro do município diariamente, né? E a minha pergunta vai nesse sentido, né? Porque como um secretário olhando para o urbanismo da capital, do município, alguém poderia dizer, bom, estou defendendo, né, os meus né, a minha cidade, né, os que elegeram essa gestão, e não interessa muito, né, os moradores de cidades vizinhas, né? O que, né, de certa forma tem sido um desafio para a consolidação metropolitana de todas as regiões metropolitanas do Brasil, né? Qual que é a tua visão sobre isso, né? Porque, de certa forma, quando se fala em aumento de índices, né, de promover o adensamento, possivelmente um dos grandes beneficiados sejam moradores de cidades vizinhas, né, que gostariam de morar em Porto Alegre, mas que, né, tem uma barreira muitas vezes de preço, né? Porque na escassez de espaço construído na capital, né, as pessoas acabam optando, né, por morar nas cidades vizinhas. Tô te jogando aí uma pergunta difícil, né, mas eu queria ouvir um pouco, né, que se passa na cabeça de alguém que está olhando para a revisão do plano diretor com esse desafio pela frente. Sem dúvida. Importante, eu acho, né, comentar o grande diferencial de Porto Alegre, que eu vejo para o restante do Brasil, e que fez com que a gente tivesse aí uma concessão muito exitosa do nosso aeroporto, um grande investimento, né, de uma empresa conhecida internacionalmente, né, com expertise de mercado, é o nosso potencial da região metropolitana, né? A gente está inserido, né, numa região metropolitana de mais de 4 milhões de habitantes. Preciso, sim, que a gente pense, né, essa integração e não viva, né, isolado numa bolha, porque eu acho que esse grande capital humano que a gente tem na região metropolitana nos dá um grande diferencial, né, do restante de cidade, do restante do país. Então, a gente tem dentro da revisão do plano diretor também, isso até é uma diretriz do prefeito Melo, recentemente eleito, em tentar construir uma dinâmica de instituto de planejamento, pensar, né, um instituto de planejamento, que eu sei que é uma demanda antiga aí da cidade, e que possa pensar, né, estrategicamente a região metropolitana como um todo. Eu acho que Porto Alegre foi perdendo, né, de fato foi se escoando para a região metropolitana, né, a nossa população, os empreendimentos, porque a gente tem uma complexidade enorme no ponto de vista das aprovações, dos nossos licenciamentos, dos nossos empreendimentos. Eu estou há alguns anos aí nessa área, trabalhando no município, na área do direito, né, mas envolvido com as questões do licenciamento, e vejo, né, se eu, depois de 15 anos trabalhando, às vezes tenho dificuldade de fazer a compreensão das mais diversas nuances ali previstas. Eu acho que um pouco esse nosso histórico, talvez,
talvez de planejamento, que a gente, né, vem há muitos anos compondo e criando regras e sendo base para a revisão lá para o Estatuto da Cidade. Então foi se criando um emaranhado de complicações de legislação, de tal forma que daqui a pouco tu não consegue mais, tu não consegue ter o controle mais disso, não consegue, né, ter uma resposta rápida para a cidade, que é dinâmica, que acontece, que precisa ter um retorno mais imediato. E essas cidades da região metropolitana mais novas, digamos assim, já partem de outros paradigmas, né? A construção das suas legislações, elas já partem de outros pressupostos mais recentes e não se tem talvez tanto esta complicação, esse emaranhado de coisas e dificuldades que se tem para aprovar algum empreendimento em Porto Alegre. Então, eu acho que isso é um dos principais fatores que fez a gente perder muita gente para a região metropolitana e que a gente vem tentando modificar, né, essa realidade e na próxima revisão do plano diretor vamos tentar ser um pouquinho mais simples, né, na aprovação, enfim, nessa nossa compilação da legislação. Não, muito legal. Então, já partindo para a revisão, né, como que tem sido esse processo? Né, o meu entendimento, né, só de acompanhar as notícias, é de que está atrasado em relação ao prazo que tinha sido determinado, mas, enfim, a gente teve uma pandemia no meio do processo de revisão, né, e eu acho que esse é um tema que está em voga em outras cidades, né, por exemplo, em Natal, tem uma série de discussões a respeito da forma de como as audiências têm sido conduzidas, né, por meio virtual, e tem gente que defende, tem gente que é contra, né, então, enfim, teve uma notícia agora aqui de Porto Alegre, né, de que a conclusão da revisão ficou para 2023, né, então eu queria perguntar, né, como é que está esse processo, como é que vocês estão conduzindo esse processo, tem sido uma das pautas discutidas aqui no podcast, né, inclusive para orientar moradores ou até outros planejadores de outras cidades. Isso aí, é um processo complexo, grandioso, né, a revisão de um plano diretor envolve as mais diversas nuances aí da sociedade, representação, então, né, é difícil às vezes fazer uma composição, né, porque vão ter questionamentos e visões distintas de cidade, né? A gente tem uma legislação, né, federal, tem uma legislação estadual, uma municipal, no sentido de orientar como se deve ser a participação popular, enfim, no processo de revisão do plano diretor, então também é um ponto que tem que ser considerado na estruturação do projeto como um todo. A gente, ao longo do ano de 2019, trabalhou muito no sentido da captação do recurso, do financiamento para, né, poder se elaborar esses estudos, a plataforma de planejamento, enfim, todos os elementos necessários aí que a gente entendeu para a revisão do plano diretor. Fizemos uma fase, né, preparatória de ouvir algumas comunidades, as 8 regiões de planejamento, entidades vinculadas às regiões, para, de fato, estruturar o projeto como um todo. A ideia inicial era se desenvolver, né, o projeto ao longo do ano de 2020, a primeira etapa, em 2021, uma segunda etapa, né? Então, o plano diretor seria, de fato, entregue no final do ano de 2021 e depois, ao longo de 2022, a gente trabalha um pouco mais no detalhamento, regulamentações dele. No entanto, né, início lá do ano, a gente teve a pandemia, suspendemos o processo, especialmente no que se refere à participação popular na revisão do plano diretor, que exige, né, a parte de leitura comunitária, audiências, enfim, oficinas. Postergamos ele e retomamos, né, ao final, então, do ano de 2020, no sentido de organizar uma instrução normativa que regrasse um pouco esse procedimento da revisão do plano diretor. Tinha-se muitas dúvidas também, questionamentos da sociedade, né? Mas como, né, em que momento que o conselho do plano participa, né? Temos que ter um grupo técnico, né, de trabalho, como que o município, qual é o papel de cada né, ente nesse processo. Então, a gente optou no ano passado, final do ano passado, por organizar, regrar isso numa instrução normativa e tivemos, então, essa instrução normativa aprovada no Conselho do Plano Diretor, Conselho de Desenvolvimento Urbano Ambiental, nessa terça-feira, que dá esta base, né, e divide o projeto, né, então, desde a etapa preparatória que a gente vem fazendo, né, no ano de 2019, 2020,
Depois, então, 2021 vai para a etapa, né, da leitura da cidade, propriamente dita. Depois, aí já em 2022, a sistematização das propostas. E 2023, então, ao final de 2023, quando depois sistematizadas as propostas, a gente envia para a Câmara de Vereadores e espera, né, a aprovação lá da Câmara de Vereadores. Nessa etapa inicial da leitura da cidade, a gente trabalha, então, né, o que se daria ao longo desse ano de 2021, um pouco no sentido do nivelamento do conhecimento, né, que é a estruturação, consolidação dos dados, informação, que vão servir de subsídios, né, para o desenvolvimento do trabalho. Depois, né, a leitura técnica, no sentido do reconhecimento do território, da paisagem, né, através dos estudos diagnósticos, né, que vão ser contratados, né, por meio de termos de referência que a gente está fazendo junto ao PNUD aí, né, que vem, então, propostas de soluções prévias aí para os temas mais diversos, né, envolvendo as questões da cidade como um todo, e a própria leitura leitura comunitária. Então, né, que, enfim, daí escuta da população, com os mais diversos, né, segmentos, por meio de oficinas, enfim, que a gente consiga aí formular. Isso faz parte tudo da fase ainda da leitura da cidade. Depois, então, o que seria da sistematização das propostas, aí já consolidação desses resultados, dos diagnósticos obtidos lá na leitura da cidade e compatibilizando aí já com a nova agenda urbana, né, especialmente com foco lá no ODS 11, enfim, elaboração, e depois, né, a conferência final lá, a nossa conferência para apresentação dos resultados. E aí, depois disso, da conferência, a aprovação propriamente, aí vai para a audiência pública, né, com os resultados lá consolidados, trabalha na minuta do projeto de lei e coloca em consulta pública, né, para as contribuições finais aí da sociedade como um todo. E depois, aí, só o acompanhamento junto à Câmara de Vereadores para aprovação lá já no ano de 2023. Então, 2 anos o projeto, 2021, 2022, temos expectativa de fazer ele acontecer. E esse processo todo vai ser conduzido pela tua secretaria? Ele tem algum comitê técnico ou representativo com outras secretarias, com outras entidades? Essas pessoas já foram nomeadas ou isso ainda está em discussão? Sim, né, o processo é conduzido aqui, né, pela nossa Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. O projeto, né, junto ao PNUD, ele tem a figura do diretor nacional, que é a figura do secretário aqui, né, eu respondo pela pasta. Depois tem uma coordenação técnica, né, na figura da nossa diretora aqui de planejamento, a Patrícia Tchupke. Isso do ponto de vista da estruturação da cooperação com o PNUD, né, que vai nos dando os subsídios nessas contratações, mas a estrutura, né, organizacional, de gerenciamento do projeto como um todo. Então, da administração municipal, a gente vai ter uma coordenação técnica, né, que aí, na figura aqui da diretoria de planejamento e toda a equipe que trabalha diretamente, né, com o planejamento urbano da cidade, vai ter, né, ainda dentro da estrutura da administração municipal, um grupo de trabalho que é denominado GT Técnico Operacional, né, que envolve, então, todas as secretarias, né, do município como um todo, né, da parte de desenvolvimento econômico, IPTC, ou mobilidade, né, Secretaria de Mobilidade, né, a questão do resíduo, enfim, todo, né, o DEMAI, a água, enfim, todos que de alguma forma participam da gestão da política urbana, e isso pela administração. Então, o GT, né, a coordenação técnica, e o GT técnico operacional, para dar suporte nessa estrutura organizacional. Da sociedade civil organizada, então, a gente tem, né, como protagonista o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que tem na sua, né, representação, né, entidades da sociedade civil organizada, né, representantes eleitos, né, pela sociedade, das 8 regiões de planejamento. Temos ainda pela sociedade civil organizada um grupo de trabalho denominado consultivo técnico, e ainda os representantes em um grupo de trabalho denominado Grupo Consultivo
das regiões de planejamento, né? Além do Conselho de Planos, eles têm assento, né, pelo próprio Conselho do Plano, que tem um protagonismo no processo, mas também estão divididos em grupos de trabalho específico, né, por meio desse grupo técnico consultivo e grupo de trabalho técnico das regiões de planejamento. Então, essa estrutura organizacional que a gente pensa em precisa ter para fazer, de fato, funcionar o processo de revisão do plano diretor. Nós definimos isso na instrução normativa, a gente tinha ainda no ano de 2020 pedido algumas indicações para compor esses grupos, mas em função da pandemia a gente acabou suspendendo o processo. A tendência é que agora, nos próximos dias, a gente peça, né, para essas representações serem retificadas ou ratificadas, né, para a gente formar, então, esses grupos e oficializá-los e declarar, de fato, aberto o processo de revisão do plano diretor. Bom, legal saber que, enfim, a coisa está desenhada para acontecer de fato, né? Eu estou ansioso, apreensivo, acompanhando o processo e espero que saia, né, nessa gestão, não se alongue por mais 4 anos. Mas, enfim, eu queria aproveitar a oportunidade, né? Ou queria que o Rodrigo aproveitasse a oportunidade para fazer sugestões, né? Como profissional, como técnico, como acadêmico, né? O que tu acha que, né, daria para melhorar? Que pontos tu colocarias, né? Tanto em relação ao processo, em relação à representação da sociedade civil no processo, em relação à redação do plano diretor existente, a pontos específicos do plano, né? Que, assim, tu chega em casa e assim, puta, eu não consigo imaginar como a minha cidade tem aquele artigo, né? Enfim, que recomendações aí poderia dar, né? Aproveitando a presença do secretário Germano. Bom, enfim, essa seria uma pergunta bem difícil, assim, porque para começo, assim, eu acredito muito que tem certas alterações que eu gostaria de ver no plano, mas que se elas não vêm acompanhadas de outras, não faz muito sentido, entendeu? Então, o primeiro de tudo é que eu acho que teriam algumas revisões para a gente ver dessas questões que tem que vir casada, que a gente não consegue, eu não vejo, por exemplo, sentido a gente liberar, por exemplo, não ter mais limite de altura se a gente não aumentar a potencialidade construtiva do terreno, certo? Então, tem alguns pontos que eu acho que eles precisam vir casados. Mas, assim, não é tanto em questão do plano diretor, mas eu acredito que pega um pouco, né, Germano? Tu até já comentou a questão de tentar ao máximo simplificar o processo, especialmente da aprovação de projeto. Eu acho que esse possivelmente é o nosso pior gargalo da cidade, porque por mais que a gente tenha edificações pouco funcionais, digamos assim, elas ainda assim trazem algum desenvolvimento, né, para a sua região ali, para a sua área. Então, quanto mais a gente puder estimular isso, eu vejo com bons olhos. Então, a gente já vê essa gestão trabalhando muito nesse sentido, digitalizando, né, todos os processos ao máximo que possível, criando artifícios ali de licenças expressas para edificações que são mais simples, que não demandam tanta análise, assim, para que a gente possa, estimular ali mais a questão ali da prefeitura e até descarregar um pouco, né, os técnicos para que eles possam efetivamente trabalhar nos projetos que trazem um pouco mais demandam um pouco mais de atenção, que geram um impacto um pouco maior para a cidade. Também indo um pouco na linha da questão do EVU, que o Germano falou, eu acho muito interessante a gente tentar, não digo eliminar, mas reduzir a necessidade desses estudos, porque, de fato, realmente o que acontece hoje é que eles, bem que nem o Germano falou, assim, eles são a regra, não são mais a exceção, né? E não só geram muito trabalho para a prefeitura e também geram certo risco ao processo, que acaba se refletindo em custo também para o investidor, para o próprio arquiteto, enfim, mas eles também acabam gerando rupturas de padrão, digamos, no tecido urbano, e que eu também não acho isso interessante, sabe? Fica ainda mais... Já é difícil a gente fazer um desenho, né, de
de uma cidade, assim, né? Essa imagem de cidade ideal que a gente quer, para não dizer que é impossível, mas assim, fica ainda mais difícil quando a gente permite, através da legislação, exceções, né? Então, tem casos, assim, por exemplo, para citar um caso do dia a dia aqui, eu estava fazendo um estudo esses dias para um terreno muito próximo ali do Country Club de Porto Alegre, tá? Que é uma região basicamente de casas ali, é uma região, tanto que o plano diretor ali só permite altura de no máximo 9 metros, altura de residências. Aí, 4, 5 terrenos pro lado desse estudo que eu estava fazendo, tem um prédio de 15 andares, né? Aí eu olhava assim, não é possível, não pode ser que, né? Então, se tem esse prédio aqui, deve dar, talvez pelo outro endereço, pela outra rua ali. Cara, e fui, não tem, honestamente, não sei como é que aquele prédio entrou antes da legislação ou foi aprovado através de um EVU, não sei, mas tá lá, o que o regime urbanístico estabelece para aquela região são casas de 9, né, edificações de 9 metros, e aí meu vizinho tem um prédio de 15 andares. Como é que eu digo para esse proprietário que ele não pode fazer um prédio de 10, 20 andares ali, porque o terreno dele permitiria, o espaço ele tem, entendeu? E aí a legislação não permite, e aí muitas vezes o pessoal não entende. Eu acho que assim, o principal foco, né, eu acho que deveria ir para essa linha assim da gente simplificar o processo, jogar a responsabilidade para os responsáveis técnicos, e a prefeitura está muito mais, que nem o Germano comentou assim, nessa questão de gerenciar o espaço público, né, e como que isso vai lidar, e fiscalizar efetivamente o que a construção civil está fazendo. Porque um outro ponto muito ruim, muito crítico que a gente tem na cidade é que, claro, como a prefeitura está atrolhada de serviço, né, fica um pouco mais complicado de fazer a fiscalização, e aí começam a surgir muitas construções e tem muitas artimanhas daquelas edificações, assim, pequenos aumentos, questões pós-habits, entendeu? Que o pessoal aprova o projeto de um jeito, executa, pedir a vistoria, que hoje em dia a gente, né, até ainda tem um responsável técnico agora que atesta, mas eu faço a vistoria lá numa edificação, eu atesto que ela tá ok, tiro o habite. 3, 4 meses depois, eu não vou voltar mais lá para conferir de novo se ela tá, né? E aí começam a surgir certas anomalias, né, pela cidade que muitas vezes prejudicam e também até assim acabam criando essa crença popular assim de, eu posso fazer isso, meu vizinho ele tem, o outro também tem, né? Por que eu não posso fazer? Então esse é um problema que eu vejo. E aí, assim, questões mais, não sei, assim, questões mais gerais, eu acho que teria que ser analisado mais pontualmente, assim, porque nem isso que eu comentei ali anteriormente, assim, eu acho que a gente definir, eu sempre acredito, eu sou meio que assim, eu gosto de ser o mais liberal possível, digamos assim. Então eu acho que, vamos estimular, se é para ser assim, uma, né, por exemplo, tirar limites construtivos ali, potencialidade, sabe, definir uma potencialidade padrão, mas através de compra de solo criado ali não ter um limite, deixar que o próprio mercado regule isso, eu vejo com bons olhos, né? Não sei se em toda a região da cidade isso seria interessante, porque eu acho que tem algumas regiões que é mais complicado, né? Eu acho que assim, tudo bem, se eu sou um proprietário de um terreno, eu não tenho gerência sobre os meus vizinhos, mas daqui a pouco, se eu sou proprietário do terreno num bairro que já tem uma característica de muitos anos assim, eu também não acho tão interessante a gente, sabe, liberar completamente e deixar que descaracterizem completamente esse bairro, porque daí também afeta um pouco essa pessoa, sabe, que daqui a pouco mora lá há anos e tal. Eu acho que tem, para dar um exemplo, né, eu acho que essa questão, por exemplo, o bairro Três Figueiras é um bairro estritamente residencial. Eu acho que assim, funciona, entendeu? Eu acho que a gente pode focar a cidade para outras regiões que têm uma demanda maior, sabe, por edificações, enfim, e daqui a pouco tentar manter algum padrão ali, né, naquela região. Então, eu acho que alguns estímulos, assim, como a questão de incentivar a caminhabilidade, acabar com essas restrições, que muita coisa já se evoluiu, restrições de zoneamento, então tu poder ter uma área maior de comércio, né, vinculado a essas atividades de
residenciais, acabar com essas restrições da obrigatoriedade de vagas de garagem e tal, foram alguns pontos que a gente já evoluiu muito bem nesse sentido, mas agora eu acredito assim que tem algumas regiões das cidades que a gente tem que olhar elas separadamente. Por exemplo, nunca se teve nenhum plano na cidade para, né, pelo menos que eu saiba, Germano, se eu estiver falando alguma bobagem, tu me corrija, mas assim, até onde eu sei, nunca se teve um plano definitivo para a região das ilhas de Porto Alegre, o arquipélago, né? Então, e todos os planos desde 59 mencionam em criar alguma legislação para aquilo lá e nunca se fez nada, entendeu? E não dá para simplesmente chegar lá, embora eu acredite que, bom, num bairro Petrópolis, num bairro Bela Vista, que é um bairro que já está consolidado de prédios, a gente daqui a pouco estimular um adensamento, ok, mas não dá para a gente chegar com essa mesma abordagem na região das ilhas, que tem uma série de edificações lá irregulares, tem uma série de edificações de caráter social, enfim, eu acho que a gente precisa ter óticas diferentes, assim, para diferentes regiões da cidade, né? Muito legal, Rodrigo. Obrigado pelos comentários. Foram vários pontos. Germano, não sei se tu vai querer ou conseguir responder todos eles. Eu acho que não é também o intuito aqui, mas se tu quiser fazer um breve comentário em relação ao que o Rodrigo falou e, eventualmente, né, a gente ainda tem tempo de responder uma ou duas perguntas. Show de bola. Me somo às palavras aí do Rodrigo. A gente concorda, né, com todos os pontos levantados. Eu acho que uma coisa positiva assim, para a cidade, para a revisão do plano diretor, é essa fusão também com o meio ambiente, né? Nós estamos hoje na Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, então a gente naturalmente incorpora, né, essa visão de sustentabilidade dentro do processo de revisão do plano diretor e, naturalmente, essas áreas, né, mais sensíveis ambientalmente, né, a gente tem que buscar proteger. Não vamos, naturalmente, nas ilhas, né, que tem uma sensibilidade, tem uma questão, né, com relação às cotas de enchente, enfim, a gente não consegue levar, né, o adensamento para essas regiões e temos que criar formas, ferramentas de, né, proteger esse patrimônio. Mas, no entanto, existe uma cidade real, né, naquela região e que necessita, né, um olhar do planejamento urbano que nos planos diretores até então efetivados, de fato, só estão lá do ponto de vista conceitual, né? De fato, não se definiu nenhum regime, então se tem uma irregularidade muito grande, uma dificuldade daquele que quer, né, se regularizar, que é uma situação que está posta já há alguns tantos anos, e a gente acaba que facilitando, né, a irregularidade, as invasões, porque nós não temos um método, uma ferramenta que de fato mensure a cidade para aquela região. Então isso está, né, previsto também nos nossos estudos aqui na revisão, a definição do regime das ilhas. Lá especificamente, né, é uma área de proteção estadual, né, ambientalmente protegida, uma unidade de conservação que tem várias camadas de proteção ambientalmente protegidas, mas o Estado já fez o plano de manejo para a unidade de conservação e definiu, então, algumas áreas passíveis, digamos assim, de urbanização. Agora o município tem que estudar e definir os regimes para aquela região. Mas o que de fato, assim, posso me comprometer, Rodrigo, assim, ouvindo a tua fala, é que aqui o próximo plano diretor vai ser um plano muito prático, muito objetivo, né? A equipe aqui é muito prática, muito objetiva, que a gente formou e que está trabalhando nisso, para de fato a gente sair um pouco desse plano conceitual, porque o nosso plano ele é muito bonito, assim, tu enxerga tudo conceitualmente ali, tem, né, uma visão muito contemporânea, dá para dizer que tem questões muito atuais que tem previstas lá desde 99. Mas a gente não conseguiu avançar, né, o como fazer, né, essas coisas, o como fazer. Então, vamos trabalhar muito aqui para ter, né, um plano diretor de fato operacional, prático, né, para superar essas dificuldades das mais diversas que a gente tem aí de interpretação, de estudo, de viabilidade, de flexibilização, né? Então, é um desafio, mas a gente tem essa clareza em simplificar todos os processos que a gente vem trabalhando aí. Algumas simplificações a gente já conseguiu fazer dentro da viabilidade sem se alterar necessariamente o plano diretor, mas a gente quer incorporar nesse plano diretor para ser de fato mais prático, objetivo e que a gente consiga focar naquilo que realmente impacta na cidade. As questões menores ali, como tu comentaste, né, acho que não tem que ser objeto mais de preocupação do poder público. A gente tem que fortalecer o trabalho do responsável técnico e isso vai aparecer
esse plano diretor, vai ter muito, né, o fortalecimento do trabalho do responsável técnico, boa-fé das relações, como um pressuposto, né, para depois, no dia a dia do licenciamento, a gente aplicar e interpretar o plano diretor. E não essa concentração, né, um superpoder, né, do Estado de analisar todos os casos e conceder ou não, né, aquele benefício, dar ou não, e a gente ficar sempre nessa relação, nessa troca, assim, tem que haver. Então, nós queremos e estamos trabalhando para incorporar no plano já esses novos conceitos. Muito legal, obrigado, Germano. Eu sei que tu está curto de tempo, mas eu vou te fazer a primeira pergunta e tu me fala se dá tempo para mais uma. Então, o Evandro pergunta se há algum tipo de troca de experiências com outras cidades no Brasil ou até mesmo do exterior em relação a esse processo de planejamento, e também quais são as ferramentas digitais que são usadas no processo, tanto de elaboração como para consultas públicas, como na implementação. Sem dúvida, muito importante, né, a participação aí externa, né, eu acho que tem tantos casos positivos, tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar do mundo, né, que já foi testada, já foi, né, avaliada positivamente, negativamente, e que a gente tem que trazer, assim, e eu acho que é muito positivo, e por isso a gente se dedicou muito no sentido, né, ao longo de 2019, em estruturar, em buscar um financiamento, né, para a gente não repetir, talvez, aquilo que já foi feito em 2010, né, uma simples atualização do plano existente, tentando superar um pouco das dificuldades, mas que a gente tivesse um recurso significativo para se investir, para poder fazer estudos, para qualificar a equipe, né, aproveitar o processo de revisão e qualificar a equipe do município. Então, a gente buscou o recurso, conseguimos um recurso significativo, né, 13 milhões para investir nesta revisão do plano diretor e no planejamento urbano da cidade como um todo, e reservamos parte significativa desse recurso para essa interação internacional com outras cidades, né, com outros exemplos do mundo. A própria cooperação, né, é com o PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, e isso nos possibilita a gente agregar dentro desta revisão expertises internacionais, né? Porque todos os estudos que a gente for fazer aqui, que a gente for contratar, eles vão se dar pelo PNUD. Nós aqui no município fazemos o termo de referência, né? Por exemplo, termo de referência para a contratação da plataforma de planejamento, né? O termo de referência para a contratação dos estudos econômicos para desenvolvimento, enfim, estabelecendo um plano diretor. Então, a gente faz o termo de referência, o PNUD faz a divulgação em todos os seus canais internacionais. Então, a gente pode ter participação nesses processos, né, de contratações de consultorias, né, das mais diversas regiões do país, inclusive internacional. Então, a gente previu isso já pensando que a gente consiga agregar e, né, disponibilizar recursos para trazer esses agentes internacionais, ou quem sabe nós também nos deslocarmos para algumas outras cidades para conhecer modelos aí exitosos e a gente agregar dentro do nosso processo de revisão do plano diretor. A gente sabe, assim, o mundo mudou e vem mudando radicalmente, né, especialmente agora na pandemia, mercado de trabalho. Eu vejo, né, o trabalho remoto, o e-commerce crescendo de forma, né, estrondosa. Então, assim, isso tem que estar dentro, nós temos que estar atento a essas novas tecnologias, o que o mundo está dizendo, né, o que está acontecendo. Eu vislumbro muito isso. A cidade do futuro é uma cidade que, naturalmente, que tenha boa qualidade de vida para atrair e reter os seus talentos, né, atuais, porque hoje, com a internet, né, tu pode estar, né, fisicamente localizado em qualquer lugar, não precisa estar necessariamente nessa cidade ou naquela, né? Então, tu pode estar na praia, tu pode estar na serra, tu pode estar prestando, né, serviço para as grandes empresas, para as grandes companhias. Então, assim, as cidades vão ter que se esforçar muito para, né, focar também na qualificação da sua internet, da sua rede, né, de inteligência. Eu acho que isso é um desafio e tem que estar dentro da revisão do plano diretor, e a gente já fez algumas atualizações aqui em Porto Alegre legislativo para facilitar isso. Isso nos possibilitou a gente ganhar recentemente até o prêmio de cidade amiga da internet. Estamos cada vez mais caminhando no caminho de smart cities, né? Então isso tem que estar dentro, né? A gente tem que saber enxergar essa realidade, né, como um todo. Então essas tecnologias a gente está muito atento, e a plataforma de planejamento é um pouco isso, assim, né? Comportar dentro da plataforma de planejamento tudo aquilo que a gente está recebendo de informação das mais diversas camadas, né? Tanto
de rede, de áreas verdes, né, para onde que a cidade está crescendo, de área construída, de vaga de estacionamento, todas essas informações têm que gerar algum dado. Então, a gente estruturou também, dentro do processo de revisão, que a gente denomina a plataforma de planejamento, e essa plataforma vai dar subsídio para o desenvolvimento da cidade como um todo. Por exemplo, vejam que desperdício, a gente exige estudo de viabilidade, e aí são contratados inúmeros estudos de tráfego, estudo de mobilidade, impacto disso, daquilo, de sombreamento, e a gente recebe esses estudos e guarda, né, ou guardava até alguns meses atrás, num processo físico, que ficava lá numa estante dentro dos 250 mil, 280 mil processos que a gente tem. Então, né, daqui a pouco a cidade foi toda estudada já, tem vários estudos feitos de uma região, da outra, que foi contratada, que a iniciativa privada trouxe esses estudos, e a gente, se tiver que solicitar para uma casa do lado daquela que foi estudada durante um ano, a gente vai solicitar novamente, se o sujeito 2 meses depois vir requerer naquele endereço, né, um novo processo. Então a gente precisa aproveitar, né, esses estudos e é com tecnologia que a gente vai conseguir comportar isso para de fato conseguir avançar aí no nosso planejamento urbano da nossa cidade. Obrigado, Germano. Como é que tu está de tempo? Tu tem que... Tranquilo, tem que podemos falar um pouquinho, daqui a pouquinho. Se interessantinho, vai mais. Tá. Então, uma pergunta do Guilherme. Em relação ao lançamento, quais critérios vocês planejam seguir para definir onde ele vai acontecer? Se apenas a existência de transporte público de massa, como é o caso de São Paulo, ou algum critério que considere não só o transporte, mas também presença de empregos, entre outras possíveis infraestruturas urbanas? Isso, acho, né, pressuposto do adensamento nosso aqui é a infraestrutura no geral, não necessariamente só o transporte, mas, né, toda a infraestrutura que dê suporte, né, para esse adensamento. Acho que a gente tem em Porto Alegre, nessas regiões mais centrais, naturalmente, vão ser, né, o foco, especialmente centro, né, 4º distrito, né, enfim, tudo que envolve, né, as proximidades dessa região, sem dúvida, nós precisamos focar e revisar esses critérios de adensamento. Esses estoques aí, eles têm que estar vinculados, e o nosso desafio é a gente achar uma métrica, uma fórmula de cálculo que a gente consiga, de fato, ter o estoque vinculado a essa infraestrutura, e que a cada investimento que o poder público faça, ou que a iniciativa faça por meio dos, né, contrapartidas de empreendimento, a cada investimento na infraestrutura tem que mexer, né, tem que alterar o estoque, né? Tem que poder melhorar o estoque. Se tu alargou, né, uma via, se tu, né, trouxe algum outro tipo de solução ali para aquele entorno, isso tem que, né, melhorou as redes, enfim, tem que mexer nesse estoque para a gente, de fato, adensar essas regiões e aí distensionar as pontas, né, da cidade, esse adensamento mais espraiado, e com isso a gente vai ter, né, melhoria na mobilidade, né, na poluição, deslocamento, acho que tudo fica mais prático e a gente alcança a cidade, né? Uma cidade, acho que talvez mais caminhável, cidade de minutos, como denominam, assim, essa é a ideia, né? Uma cidade mais mista, mais viva. Legal, Germano, obrigado. Então, eu vou fazer um follow-up, então, uma última pergunta para ti, que depois o Rodrigo pode também responder, né? Que vocês, assim, tu teve a formação como advogado, né, no direito, e hoje trabalha com planejamento urbano, né? E o Rodrigo também, né, tem formação como arquiteto urbanista, mas se envolve muito com legislação urbanística, né? Então eu queria só perguntar de ti, Germano, como é que foi essa migração, né? Ou como tem sido essa migração, né? Se partiu de um interesse pessoal teu, se a carreira profissional te levou para esse caminho, né? E como tem sido essa, digamos assim, a adaptação, né? Porque o urbanismo, como a gente comenta aqui no Caos Planejado, reúne pessoas de diversas profissões, né? Então, eu sou um apaixonado por planejamento urbano. Eu vim do interior, natural lá das Missões, cheguei em Porto Alegre com 16 anos e trabalhei por 2 anos na Câmara de Vereadores, um vereador já faleceu, que veio a ser o secretário de Planejamento Urbano no ano de 2005, quando eu tinha 18 anos, então fui trabalhar com ele na então Secretaria do Planejamento Urbano, e depois ele veio a falecer e eu comecei a fazer direito, trabalhando lá dentro da secretaria, comecei a me interessar um pouco pelo tema, ver a cidade sendo construída, os problemas mais diversos, me formei em direito, depois a secretaria então virou Secretaria de Urbanismo, eu interessado um pouco na matéria, acabei
acabei me especializando na área, inicialmente, do direito imobiliário, depois acabei fazendo especialização em direito público, com ênfase no urbanístico, e depois fui para o ambiental, e, enfim, virou Secretaria de Urbanismo, depois acabei trabalhando na Procuradoria-Geral do Município, na área do direito urbanístico ambiental. Nesse meio tempo, eu tentei uma oportunidade de sair e ir para o mercado, mas eu vi o quanto eu gostava dessa matéria, dessa área. Eu acho que foi uma boa oportunidade. Eu saí um tempinho ali em 2010, 2011, eu estive fora, indo para o mercado, e acabei que, por oportunidades do destino, sendo convidado a retornar para então Secretaria de Urbanismo, e fui, né, me apaixonando pela matéria, fui ficando, né, e eu gosto muito dessa coisa de tu ver, né, a dinâmica da cidade, tu passar pelos locais, tu identificar os problemas, né, não, aqui, isso aqui teve isso teve aquilo, né, construindo essa relação também e vendo quão qualificado a gente tem, o time tão bom, né, de servidores, de pessoas que querem fazer a diferença aí na cidade. Então, né, a minha vida, no fim, é inteira, praticamente profissional, vamos dizer assim, nessa área do planejamento urbano, do urbanismo. Fui me especializando aí, eu acho que tenho a contribuir, então, né, antes trabalhando um pouquinho mais de coadjuvante no processo, aprendendo junto, e agora, por último, então, na figura de secretário, eu acho que tenho a missão aí de dar minha contribuição para a cidade. Não posso sair antes de entregar esse plano diretor aí. Germano, muito obrigado pela participação. Eu vou te liberar aí e a gente vai seguir as perguntas com o Rodrigo. Foi muito bom o bate-papo e agradeço a tua disponibilidade para nos atualizar aí de todas as questões ao redor do plano diretor de Porto Alegre. Show de bola, um abraço, estamos à disposição aí, contamos com vocês nesse debate, trazer novas ideias, né, novas visões aí de cidade. É muito, muito importante que a gente tenha esse olhar. Um abraço. Valeu. Rodrigo, se tu puder falar um pouco, né, como é que tu entrou nesse mundo do licenciamento e legislação urbana. Acho que tem bastante gente aí do grupo de apoiadores que se interessa, né, por essa parte de carreira e como que se entra nessa área. Bom, a minha formação de arquiteto, né, Antônio, eu acho que olha, a grande maioria dos meus colegas e do que eu vejo o pessoal conversando na graduação, eu te confesso que eu não gostava muito do urbanismo que era ensinado, né, pelo menos, eu não gostava, na minha cabeça eu não gostava de urbanismo, porque era a amostragem que eu tinha da faculdade, ela era muito ruim, né, nesse sentido. E aí, só que eu tinha, por outro lado, a questão que eu não conseguia fugir muito da questão da legislação, porque eu tenho um pai que é arquiteto, que gostava de, né, como todo bom arquiteto, gostava de ficar olhando meus projetos da faculdade, e daqui a pouco começava a criticar, dizer que isso que eu estava fazendo não podia por causa disso, que a legislação assim assado não permitia isso e tal, né? Então a gente diariamente se confrontava, assim, muitas vezes até dizendo, pai, tá tudo bem, agora a essa altura do campeonato isso vai ficar assim, porque senão eu vou rodar nessa disciplina, né? Mas então eu desde cedo sempre tive, assim, pelo menos uma noção maior, assim, por essa troca que eu tinha com meu pai, porque ele trabalhou, ele fez carreira na prefeitura, ele trabalhou 25, 30 anos, nem me lembro de cara agora, no setor de aprovação de projetos aqui em Porto Alegre. Então ele sabia de cor o número do artigo tal que não podia aquela solução que eu estava dando pro projeto, né? E, cara, logo que eu me formei, também coincidiu com o meu pai se aposentando da prefeitura, né? A gente foi para o escritório junto, e ali também, aí a dinâmica do mercado, o nosso dia a dia do escritório me levou muito para essa área, né? Porque começaram a surgir alguns clientes ali, alguns serviços assim que enfim, acabavam, né, demandando esse conhecimento, e aí no dia a dia, eu costumo dizer assim, até para o pessoal que trabalha aqui no escritório, o pessoal da graduação e tal, os estagiários, que é muito mais fácil a gente aprender a legislação na prática do que estudando ela, porque a leitura realmente é chata, né? Tu lê um artigo ali, lê um plano diretor inteiro, é uma leitura cansativa, assim, muitas vezes tu lê uma frase inteira e tu acaba de ler ela, tu não entendeu nada do que ela tá falando, entendeu? Aí quando tu vê no desenho a solução, quando tu vê na vida real, sabe, o prédio que tu tá projetando começa a ter essas interferências, tu começa a entender ela muito melhor. E, que nem eu digo sempre,
assim, quando tu domina uma legislação, depois tu ir para as próximas, fica muito mais fácil, porque elas são muito parecidas, né? A gente consegue pescar a mesma lógica ali e tal, ou pelo menos entender o que difere daquela legislação que tu já conhece, né? E eu até brinco, assim, que nessa minha experiência ali ainda na época de graduação, nessas brigas com meu pai, ele tinha uma frase que para mim ficou na minha cabeça e eu falo muito ela até hoje, que é assim, se tu quer jogar o jogo, né, tu tem que conhecer as regras. Ele sempre me dizia isso quando eu começava a dizer para ele, que eu não sabia disso, que não podia ser assim ou assado, né, a solução. Ele sempre me dizia isso, né, e eu, é verdade. E aí, logo que a gente se forma, eu comecei a ver, assim, a completa deficiência que a nossa formação tem em relação a isso, porque a grandíssima maioria dos meus colegas, por exemplo, que se formaram comigo, não tinham conhecimento nenhum da legislação. Agora, eu já estou formado há 7 anos, agora eu acredito que a maioria ali do pessoal que trabalha ainda com arquitetura realmente já domine, quem está no mercado ali e tal. Mas logo que a gente se formou, cara, era muito comum, assim, um colega me ligar, tirar uma dúvida, sabe? Ou, às vezes, nos passar algum serviço que ele estava fazendo o projeto, mas a parte da regularização ele queria que a gente fizesse, sabe? Então, era uma coisa muito comum e que eu vejo, assim, até como uma oportunidade de negócio no mercado, ela é muito boa, porque tem pouca gente que faz, tem pouca gente que né? Não é difícil, se aprende rápido, mas tem que estar disposto, tem que, né, estudar ela, é uma coisa que demanda um pouco de esforço, assim, mas que depois parece que tu entra num mundo que tem pouca concorrência, porque tem pouca gente que faz isso, tem pouca gente que domina, né, a questão da legislação bem mesmo, assim. E, enfim, e muito também de tudo isso que a gente se discutiu aqui, ela acaba esses emaranhados de legislação, por mais ali que eu acredite e espero muito que o discurso do Germano, né, se prove verdade ali, da gente simplificar ao máximo a legislação, ainda assim vão continuar sendo, porque a cidade é complexa, né? Então sempre vão ter, por mais que a gente gaste a cabeça pensando ali em todas as soluções que a gente pode prever para uma cidade, não existe. Sempre vai surgir uma coisa nova, vai surgir uma demanda nova, e que aí a gente vai depender de um conhecimento técnico para conseguir, né, solucionar ela. Mas foi mais ou menos assim que eu fui parar. Eu brinco assim que eu não tive muita opção. Eu fui parar ali meio que, né, por um pouco de obrigação do meu pai, um pouco também porque foi conveniente, a gente começou a ter uns serviços legais nessa área, né, e porque, cara, eu sempre quis fazer projeto também, né, e é bem isso, não tem como jogar o jogo sem conhecer as regras, né, não tem como a gente sair projetar um prédio se a gente não conhece minimamente um plano diretor da cidade e não sabe o que pode e o que não pode fazer ali, né. E só para complementar, né, inclusive eu tenho visto alguns projetos diferentes saindo em Porto Alegre, que justamente partem disso, né? Que são escritórios que, digamos, têm uma visão arquitetônica diferente e que, de certa forma, dominam a legislação bem a ponto de olhar para aquelas restrições ou para aquelas condicionantes legais e dizer assim, não, eu consigo fazer uma coisa diferente. Se eu der umas 300 voltas aqui, eu consigo fazer uma coisa diferente, né? Então, eu vejo isso acontecendo também. Mas, enfim, acho que já está esgotando o nosso tempo. Eu também quero te liberar por causa do horário. O Mário tem uma última pergunta, tá? Ele disse que a tua pesquisa mostrou bem uma visão do impacto da legislação no lote, na forma construída. Qual seria a visão da relação que a legislação deve ter sobre os espaços livres da cidade, ruas, praças e parques? Vemos ainda poucas normativas direcionadas à regulamentação desses espaços. Cara, essa pergunta do Mário, ela é bem difícil, assim, eu te confesso que eu não teria uma resposta pronta para ela, assim. Eu acredito que a questão, assim, das ruas, a visão que a legislação vai ter em relação aos parques e ruas, eu acredito, assim, que, de novo, assim, cada caso é um caso, entendeu? Acho que a gente não pode tratar um parque como a Redenção, né, da mesma forma que a gente vai tratar um parque menor, uma praça da Encol da vida. Eu acho que a relação dela tem que ser muito mais sobre a gestão da prefeitura, né, que nem o Germano comentou, assim, de tentar tirar um pouco o foco da legislação em cima do lote privado e prestar atenção um pouco nesse espaço público. Então, no sentido de que, assim, eu vou permitir um adensamento em volta de um parque ali, mas que eu vou, de alguma forma, estruturar esse parque também para que tenha uma troca entre essas edificações
edificações, entendeu? Então, daqui a pouco, permitir mais usos comerciais, né? Algum bar, alguma coisa que leve um uso e até em algum horário distinto para esse parque. Questões assim como, daqui a pouco, não sei, enfim, é difícil, eu não sei mesmo, assim, não saberia dar uma resposta assim, de bate-pronto sobre essa. Nunca pensei sobre isso, porque assim, a gente pensa muito. A minha pesquisa ela foi muito focada realmente na parte, né, do lote, na visão interna, assim. E uma crítica que eu faço é justamente essa, assim, de ter pouca essa visão do que isso influencia no resultado da cidade em si, né? Eu acredito que a gente solucionando de uma melhor forma o lote em si, naturalmente as coisas na rua, ali num parque imediato, numa praça, vão acabar melhorando, vão acabar, né, tendo uma revitalização, enfim, um melhor uso. Eu acho que não tem também assim uma fórmula para a gente produzir melhores parques ou melhores praças. Eu acho que está muito interligado. Eu acho que se a gente tiver boas edificações, né, mais pessoas morando próximas desses equipamentos, naturalmente eles vão ser melhorados, sabe? A gente tem um exemplo, a gente tem um exemplo extremo, por exemplo, que é o cais, né, a revitalização ali do cais, que super, né, valorizou aquela região imediata ali do centro, leva um grande público para lá, especialmente nos finais de semana. Tudo bem, foi uma obra que teve um mega investimento, teve um valor altíssimo. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a Praça da Encol, em Porto Alegre, que é uma construtora da cidade adotou, fez lá meia dúzia de revitalização, né, nada, claro, ficou um bom resultado, mas assim, nada mirabolante, né, e é uma praça que tem uma vitalidade super, super bacana, tá sempre cheia de gente, sabe, porque ela tá inserida num local ali que tem bastante pessoas que moram ali perto, que trabalham ali perto, sabe, que passam por ali, ela tá numa região de um alto fluxo da cidade, então eu acho que teria que ser mais para essa linha, assim, eu acho que a minha visão geral, digamos assim, para o novo plano é nesse ponto que eu bato, assim, de a gente não tentar criar coisas novas, a gente tentar melhorar as coisas que a gente já tem, e para isso eu acho que a gente precisa ter essa visão de cada caso é um caso, entendeu? Nesse sentido de como é que a gente vai fazer, a gente tem que ter diferentes abordagens, assim. Rodrigo, eu só vou complementar o que tu falou de implementar uma regra para a cidade inteira. É o exemplo que eu dou da legislação de parklets, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? Que a princípio eu via e vejo com bons olhos, né? Mas esses dias passando numa rua que era estreita, que era residencial, de paralelepípedo, e que é uma rua que normalmente não tinha carros estacionados. Tinha lá uma casa que tinha sido alugada por um escritório de advocacia que fez um parque. Uhum. Ficou uma coisa, assim, muito destoante, né, em relação às adjacências e com pouquíssimo uso, né, já que já era uma rua que não tinha essa passagem de pedestres, né, que ia utilizar aquele espaço. Sim. Enfim, era uma vaga de estacionamento que estava sendo convertida em parklet, que não era de fato usado como vaga de estacionamento, né? Acabava sendo na prática uma área livre, que foi convertida daquela forma, né? Que talvez não fosse a melhor forma de usar o espaço público naquele caso específico, né? Então, realmente, assim, tem escalas diferentes de ruas, né? E às vezes é difícil criar regramentos gerais, até porque as cidades brasileiras tem muita variação, né? Pega uma cidade como Nova York, né? A ilha de Manhattan, tem uma uniformidade de tipos de espaço público, de tipos de calçada, de larguras de rua, né? Que talvez até seja mais fácil de implementar uma regra, né? Que, aplicando-se, vale para qualquer situação, né? Mas no Brasil, as cidades brasileiras realmente são muito desafiadoras nesse sentido, né? E às vezes exigem um desenho urbano, de fato, numa escala, às vezes, micro, né? Para resolver um problema espacial. Mas, enfim, só um comentário final. Mas, Rodrigo, já esgotou o tempo. Eu queria te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente. Acho que tu trouxe aí uma bagagem prática e acadêmica que conversou muito bem com a experiência do Germano, né? E foi muito bom. E eu acho que o pessoal que está aí também gostou de
te ouvir. Obrigado mesmo. Beleza, não, eu que agradeço a oportunidade e bem bacana, né? Sabe que eu já acompanho há anos. Eu brinco que, daquela minha introdução que eu te dei ali, um dos motivos que eu passei a gostar de urbanismo foi quando a gente passou a trocar ideias e eu passei a acompanhar o teu blog, porque realmente é uma visão completamente oposta do que a gente aprende na academia e que é muito mais prática, né? E combina muito mais comigo, assim, eu gosto muito mais de ver a coisa funcionando, né, do que só a questão discursiva, enfim. De novo, te agradeço também pela oportunidade, te parabenizo aí pelo trabalho que tu vem fazendo. E é isso aí, sempre que precisar, estamos à disposição, hein? Na descrição desse episódio você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.